Bom dia para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Roberto Botelho, sou hipnoterapeuta. Hoje eu estou aqui representando a Associação Brasileira de Hipnose para mais uma aula com o tema hipnose aqui para vocês, gente. Hoje a gente vai falar de um tema, na verdade, de temas que a gente não tem costume de ver sendo falado, sendo explicado aqui no Brasil. Eu vou estar falando sobre elementos avançados da hipnose. Só que, gente, já aviso, é o seguinte, não tem nada de avançado de fato. O que eu vou estar ensinando aqui são elementos ericksonianos para que a gente associe isso com a nossa prática de hipnose. É porque quando eu associo esses elementos da hipnose ericksoniana com o que eu já faço com a hipnose clássica, eu vou hipnotizar melhor, eu vou abrir possibilidades. Então, eu falo avançado, gente, porque são temas que a gente não vê muito aqui no Brasil. Né? Então, a ideia é avançar na nossa prática, ter mais possibilidades. Então, hoje vocês vão aprender coisas novas. Basicamente, é isso aí. Eu acho legal a gente falar de coisas novas, gente, porque geralmente a gente vê mais do mesmo. Né? A gente vai aprender hipnose, a gente só vai falar dos mesmos elementos, dos mesmos temas. E hoje eu vou falar de várias coisas que, infelizmente, muitos hipnoterapeutas ainda não tiveram contato. Tá? Então, o objetivo é ensinar esses elementos aqui para vocês, não para que vocês saiam fazendo a hipnose ericksoniana, mas para que vocês associem com aquilo que vocês já fazem, tá? Quando eu falo de hipnose ericksoniana, gente, a gente está falando de uma forma de fazer hipnose que não é tão estruturada. Quando a gente vai fazer hipnose clássica, a gente tem uma indução hipnótica. Então, a gente vai ler um script e a gente vai ficar repetindo esse script, né? É uma receita de bolo. Quando a gente fala de hipnose ericksoniana, a gente está falando do que a gente chama de hipnose feita sob medida. Ou seja, é algo que não tem uma fórmula, mas existem componentes. E eu vou aplicar esses componentes junto com a pessoa que vai ser hipnotizada para fazer com que isso se torne sob medida. Então, assim, não tem a fórmula, mas existem os componentes que a gente vai estar aplicando. E a ideia desses componentes, especificamente aqui, são alguns dos componentes das induções ericksonianas para que a gente possa associar com aquilo que a gente já faz, né? Então, na verdade, hoje vocês vão ver conceitos novos. Basicamente é isso aí. E aí, assim, gente, o que eu quero ensinar aqui não é para vocês excluírem aquilo que vocês já fazem. Então, eu quero que vocês tenham na mente de vocês que tudo que eu vou ensinar aqui, vocês podem fazer, por exemplo, em conjunto com a indução de Dave Allen. Tá? Vocês não precisam ignorar o que vocês já sabem. Muito pelo contrário, a ideia é associar mesmo. Então, assim, imagina que tudo que eu vou falar aqui, eu estaria fazendo dentro da Devion. Basicamente é isso. Tá? Bom, alguns conceitos que eu vou ensinar aqui, gente, eles são baseados em alguns autores específicos. Né? Em três, na verdade. Que é William Woodson Hanlon, famoso Bill Hanlon, que foi um dos principais alunos do Erickson. O John Overdorf, né? John Overdorf, ele é um dos pais da hipnose conversacional, ele segue uma linha neo-ericksoniana, vamos dizer assim, né? E o Stephen Gilligan. O Gilligan, gente, ele também foi um dos alunos brilhantes do Erickson, e ele fez a modelagem mais famosa que a gente possui do trabalho do Erickson, né? Inclusive, eu digo que vocês lerem esse livro que fala dessa modelagem, que é o livro Therapeutic Trances. Infelizmente, só tem em inglês. Se não me engano, tinha um em desconto lá na estante virtual. Quem sabe ler inglês, corre pegar esse livro lá, porque geralmente ele está caro, ele está por volta dos mil reais, e se acha por 200 para menos, vale a pena pegar, gente. Vale mesmo, é o livro mais completo de modelagem do Erickson que tem hoje aí no mercado. Né? Então, gente, é o seguinte, quando a gente fala de hipnose ericksoniana, a gente fala de sugestão indireta e de hipnose sob medida. Muita gente pensa que as sugestões indiretas do Erickson tinham o objetivo de fazer com que o subconsciente aceite algo. Então, eu vou fazer aquela indução direta para que a consciência não pegue essa sugestão e o subconsciente aceite. Mas não é isso, gente. Não tem nada a ver com isso. A ideia da hipnose ericksoniana envolve o direcionamento da atenção. Então, a gente vai falar de uma forma indireta para jogar indiretamente a atenção da pessoa para algum lugar, para o corpo reagir a partir dessa sugestão. Então, não tem nada aqui de um subconsciente aceitando algo.
A ideia é direcionar a atenção, estimular a imaginação e aumentar a expectativa. Todo mundo aqui sabe que a expectativa é o combustível, é a chave para o processo hipnótico acontecer. Então, esses elementos que eu vou estar trazendo aqui são elementos que vão ajudar o nosso cliente a aumentar uma expectativa ou a ter uma expectativa mais adequada com relação ao processo hipnótico, tá? E aí, assim, gente, eu não sei se eu já falei, mas essa aula de hoje é uma primeira aula de uma série de aulas que eu vou estar dando. Eu não sei ainda se vão ser 2 ou 3 aulas, tá? A próxima aula, inclusive, vai ser já nessa terça-feira à noite. Anotem na agenda, tá? Onde eu vou estar passando essa série de conceitos para vocês. Seja bem-vindo, Cássio. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Seguindo, gente. Quando a gente fala de hipnose ericksoniana, a gente tem a tendência de não gostar do termo indução. Alguns nomes ericksonianos ainda usam o termo indução, mas o termo que a gente acha mais adequado é o termo evocação. Por que evocação, gente? Porque indução é algo que é de fora para dentro. Eu, como hipnólogo, induzo alguém a um estado específico. É algo específico quando a gente fala de indução. Quando a gente fala de evocação, é algo de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, esses elementos que eu vou estar ensinando aqui para vocês, a ideia é que a gente maneje a expectativa do cliente para que o transe dele surja sozinho. E não seja algo que eu quero que aconteça da forma que eu quero que aconteça. Tá? É muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. E aí eu vou apresentar para vocês um primeiro componente. Esse primeiro componente, gente, ele na verdade não está em nenhum dos livros que eu falei para você, nenhum dos autores. Quem apresenta esse componente dessa forma, com essas palavras, é o Richard Bandler, da PNL. Né? Ele apresenta esse componente no livro Atravessando Passagens em Psicoterapia, que é a ideia de utilizar a hipnose como um amplificador. Então, o primeiro elemento é hipnose como um amplificador. Gente, é o seguinte, como hipnólogo, a gente sabe que a falha vai acontecer. Você vai fazer hipnose e ela não vai acontecer como você quer. 1000 coisas podem acontecer durante o processo. E você tem que esperar que a falha ocorra. Só que é o seguinte, o que importa para a gente como hipnólogo não é a falha. É a pequena coisa que deu certo. É a pequena coisa que deu certo. O ideal é eu perceber o pequeno sucesso. Então, vamos entender o seguinte. Vamos supor que eu vou fazer uma mãos coladas com o meu cliente, né? Com alguém que eu vou hipnotizar. Eu vou pedir para ele botar a mão assim, vou pedir para ele imaginar uma cola e depois a mão vai colar. Por aí vai. Gente, nem todo mundo que for fazer a mão colada vai colar a mão. Tem gente que vai começar a colar a mão, não vai estabilizar e vai soltar. Sabendo que vai acontecer das pessoas soltarem a mão. O que importa não é a falha. O que importa é eu entender, gente, que a hipnose é um amplificador da pequena resposta que parece inconsciente. E quando eu digo parece inconsciente, é aquilo que parece ser fruto da hipnose. Então, vou repetir. A ideia de usar a hipnose como amplificador é direcionar a atenção para aquilo que parece um sucesso, que parece uma resposta inconsciente. Então, se eu estou fazendo mãos coladas, não colou, mas começou a estabilizar, o que eu vou fazer? Eu vou jogar a atenção da pessoa que está sendo hipnotizada para essa pequena trava que aconteceu, e eu vou dizer algo do tipo, olha que incrível, você imaginou que sua mão ia colar, sua mão deu uma travada. Quantas coisas mais incríveis seu inconsciente é capaz de fazer por você? Perceba que a mão soltou. Mas para mim o que importa não é a mão soltar, é a pequena trava que aconteceu. Porque quando eu jogo atenção para o pequeno sucesso, eu amplio a percepção desse pequeno sucesso. Então a ideia, gente, de hipnose é entender que ela é um amplificador de respostas inconscientes. O meu trabalho como hipnólogo é estar atento ao pequeno sucesso, a tudo que parece ser fruto da hipnose. E tudo aquilo que eu vejo, que parece que deu certo, que deu um pouquinho certo, eu vou jogar atenção, eu vou ampliar a percepção desse algo para que aqui tenha expectativa de que algo esteja acontecendo. Basicamente, é isso aí. O Yuri deu um termo que eu gostei, é bem isso, gostei desse termo, vou usar isso, é a retroalimentação. Nunca tinha usado esse termo, gostei, Yuri.
eu vou estar retroalimentando o sistema, jogando atenção o tempo todo para aquilo que parece ter funcionado, nem que seja um pouco. Porque, gente, a falha vai acontecer. Nem todo mundo vai gerar todas as respostas. Então, eu não vou olhar para a falha. Eu vou olhar para o mínimo de acerto, para o pequeno sucesso que pode ter ocorrido. E aí é o seguinte, se a pessoa percebeu que houve uma falha, isso vai transparecer ao nosso cliente, consequentemente, a expectativa cai e as coisas tendem a não acontecer depois. Mas, se eu finjo que não teve falha, que tá tudo certo, porque tá tudo certo, gente. A gente tem que esperar que não vai acontecer. Se a pessoa não perceber que houve falha, se eu agir como se aquilo fosse certo, jogar atenção para o pequeno sucesso, a expectativa aumenta e a nossa hipnose vai para um outro nível, né? Só que para eu fazer isso, eu preciso de uma coisa, a cuidado sensorial. O cuidado sensorial é a presença do hipnólogo para estar notando o que está acontecendo com o cliente, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo a partir do meu cliente. Se eu não estou em estado de presença, eu não vou conseguir fazer. Gente, na hipnose clássica não existe essa necessidade de presença. Né? Eu vou ler o meu roteirinho, eu vou fazer a minha indução, vou ler o script. Aconteceu, aconteceu, não aconteceu, não aconteceu. Na hipnose ericksoniana não é bem assim, não. Não aconteceu? Vou continuar estimulando, vou fazer outros processos no objetivo de gerar resposta. Né? Por isso, a gente vai precisar da cuidado sensorial, habilidade de perceber por meio dos meus sentidos o que está acontecendo com o meu cliente. E aí, assim, gente, quando a gente fala de hipnose de forma séria, a gente está falando de uma ideia de gerar uma sensação de dissociação. Mas como assim gerar uma sensação de dissociação? Gente, hipnose obrigatoriamente exige que aconteça essa sensação de dissociação. O que é essa sensação de dissociação, gente? Seria a minha consciência observando e dividido da minha consciência, dissociação e divisão, o meu inconsciente gerando alguma resposta. Ou seja, eu estou aqui pensando e respostas estão surgindo no meu corpo. Eu estou aqui pensando e fora da minha tomada de decisão, o meu dedo está mexendo. Eu estou aqui pensando e fora da minha decisão, vem uma sensação de frio, de calor. Gente, hipnose não é você pedir para a pessoa fechar os olhos e só ficar jogando a atenção. A ideia da hipnose clássica é gerar essa sensação de que tem uma consciência e que fora dessa tomada de decisão existe dissociado a resposta de um inconsciente. E, gente, para fazer hipnose, a gente já faz essa divisão. Olha, existe uma consciência, existe um subconsciente, existe um inconsciente. A ideia de dividir é para associar significado dessas coisas. Quando a gente faz hipnose e a pessoa hipnotizada não tem a sensação de estar dividida, não tem a sensação de ter um inconsciente gerando alguma resposta que está fora da tomada de decisão dela, não tem expectativa. Não tem expectativa. Aquilo que a gente faz na indução de Dave Elman, de esquecer os números, é uma dissociação, é a minha consciência fazendo algo e os números aparecendo fora da minha tomada de decisão. Tá? Então, dissociação é uma divisão, seja de que tipo for, nesse caso, entre consciente e inconsciente, entre a minha consciência pensar e o meu inconsciente reagir fora da tomada de decisão. Então, ao fazer hipnose, eu quero gerar uma sensação de estar hipnotizado. Quanto maior a sensação de estar hipnotizado existir, maior a expectativa. E o que vai trazer a sensação de estar hipnotizado são processos automáticos acontecendo fora da tomada de decisão do meu cliente. Gente, eu não tenho poder de chegar para alguém e dizer assim, tenha raiva agora. Eu não tenho poder para chegar para alguém que está com raiva e dizer, fique calmo. Não tenho poder de chegar para alguém que está numa crise de pânico e dizer, oh, calma aí, tá tudo certo. Não vai mudar. A linguagem não muda o que está acontecendo no corpo. Porém, durante a hipnose, eu consigo mudar a resposta do corpo por meio de uma sugestão. E ao fazer isso, eu quero jogar a atenção do meu cliente para fazer ele perceber que é um inconsciente que estaria gerando essa resposta. Quanto mais a consciência se impressionar com o que está acontecendo, maior a expectativa. Então, resumindo, hipnose é um processo onde a gente quer gerar uma sensação de divisão, de dissociação, para que a consciência se impressione, para que a consciência se impacte, e isso aumente a expectativa para que o processo se amplifique. Então, gente, a grande graça da hipnose é fazer gerar essa sensação de que existe um inconsciente gerando alguma resposta fora da tomada de decisão.
Basicamente, é isso aí. Tá. Então, voltando ao tema que eu estava falando antes. Hipnose a gente vai entender aqui hipnose como um processo de amplificação. Hipnose como um amplificador. Amplificador de quê? Da pequena resposta inconsciente. Então, vamos dar um exemplo. Eu posso fazer uma levitação das mãos, como o Erickson fazia, fazer uma mão se movimentar para o alto, fora da tomada de decisão do meu cliente. Eu posso fazer o dedo do meu cliente ter movimentos involuntários, que a gente vai chamar tanto o movimento da mão quanto dos dedos de movimento ideomotor. Eu posso só gerar o movimento dos dedos. Só que existe uma diferença entre eu só gerar o movimento do dedo e eu jogar a atenção do cliente para o movimento do dedo e impressionar a consciência dele, ampliando a sensação de estar dividido. Eu posso jogar atenção para o dedo e falar assim, olha que incrível, seu dedo está se movimentando sem você querer. Isso é o seu inconsciente gerando respostas aqui. O simples fato de eu fazer o cliente perceber que estão acontecendo respostas fora da tomada de decisão, isso amplia a expectativa e faz com que mais coisas aconteçam. Ah lá, o Sérgio disse, é o que eu sempre falo, hipnose sempre envolve dissociação. Gente, nisso eu estou com o Sérgio a 1000. Não consigo discordar do Sérgio. Gente, hipnose, quando a gente fala de forma séria, envolve gerar a sensação de dissociação. Se não, é só sugestão. Tá? Seguindo. Já falei isso daqui. Bom, tá. Então, só para fechar essa questão de hipnose como amplificador, a gente sabe que vai ter a falha. Sabendo que vai ter a falha, a coisa que eu tenho que me perguntar é o seguinte, para onde eu estou jogando a atenção do meu cliente durante a hipnose que eu faço? Será que eu só estou dando sugestão ou será que eu realmente estou direcionando a atenção do meu cliente? Fica aí a pergunta para você. Bom, vou pular o próximo aqui, depois eu volto para ele. Espera aí, gente. Outro termo, outro elemento avançado, que na verdade é um elemento ericksoniano, como eu falei para vocês, é um conceito, gente, que a gente vai chamar esse conceito de permissão. O conceito de permissão é um conceito incrível, gente. Quando a gente fala de hipnose, um dos principais sabotadores do nosso cliente, que vão sabotar, um dos principais sabotadores do processo é a consciência do meu cliente. É a consciência estar insegura com relação ao processo. É a consciência achar que não está acontecendo nada. Ou é a consciência estar com muito diálogo criticando o que está acontecendo ali dentro. Gente, se o meu cliente está preocupado com a hipnose estar rolando ou não, a hipnose não está rolando. Se o seu cliente tem dúvida de estar hipnotizado ou não, a tendência, esse simples diálogo mental, poxa, será que eu estou hipnotizado mesmo? Esse diálogo mental acabou com a hipnose. Então, gente, é o seguinte, existe uma lei do próprio Dave Hellman. O Dave Hellman não, quem criou essa lei foi o aluno Dave Hellman, o Gerald Cain. Né? O Gerald Cain, ele criou um conjunto de leis, que ele chama de leis da mente. Né? A galera da Omni geralmente vai ver essas leis aí. Eu não gosto dessas leis, pelo menos da forma que o Gerald Cain descreve, mas uma das leis diz assim, quanto maior esforço consciente, menor resposta inconsciente. O que isso quer dizer? Se o meu cliente está preocupado com algo que está acontecendo, isso não vai acontecer. Basicamente é isso que essa lei está dizendo. Então, se o seu cliente está durante uma indução e ele começa assim, ixi, eu acho que eu não está rolando. Se isso aconteceu, ó, já era. A expectativa caiu, a hipnose formalizada não vai acontecer como você deseja. Tá? Então, gente, a ideia é o seguinte. A ideia da permissão é a gente criar mecanismos para garantir que internamente o seu cliente acredite que a hipnose está acontecendo. Para que o seu cliente tenha certeza que ele está hipnotizado e que o processo está rolando. Basicamente, é essa a ideia ali. Então, gente, o Milton Erickson, quando ele ia hipnotizar as pessoas, ele tinha um padrão que eles perceberam, que o Erickson ele abria permissões para as coisas acontecerem. Permissões para as coisas acontecerem? É bem isso, gente. Então, vamos dar um exemplo. Dentro da hipnose, a gente tem costume de gerar relaxamento. Só que nem sempre o meu cliente vai relaxar. Nem sempre ele vai relaxar. Gente, se eu ficar assim, relaxa, 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 nem sempre vai relaxar. Até porque se eu disser relaxa, não relaxa. Relaxamento está fora da tomada de decisão.
Eu não tenho como dizer, Roberto, relaxa agora. Eu não vou relaxar, só porque eu disse. Mas se eu começo, relaxa, 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 e ele não relaxa, expectativa caiu, processo acabou. Provavelmente todos vocês que são hipnoterapeutas já receberam o cliente que passou na mão de outro terapeuta, ele chega e diz, olha, ele fez um relaxamento, mas eu não consegui relaxar, eu não fui hipnotizado. A questão é a seguinte, será que o seu cliente só vai entrar em transe, só vai ser hipnotizado e relaxado? Não, com certeza não. Com certeza não. Então, o que o Erickson faria seria abrir a possibilidade do seu cliente ser hipnotizado mesmo sem estar relaxado. Porque se você disse, ao ser hipnotizado, você vai relaxar, e no fim ele não relaxou, significa que ele não foi hipnotizado. Consequentemente, não tem expectativa. Então, o Erickson, gente, ele abria a permissão para tudo que puder acontecer, acontecer. Por mais que isso aparentemente seja errado. Então, gente, se eu estou hipnotizando meu cliente, uma permissão que eu posso abrir é o seguinte, olha, você pode ser hipnotizado estando relaxado ou estando tenso. O simples fato de eu abrir a possibilidade dele estar hipnotizado estando tenso já faz com que, caso o relaxamento não ocorra, ele continue com a expectativa adequada. Vamos além, vamos além. Tá, peraí. Eu falei disso aqui. Bom, eu posso abrir permissão para o meu cliente entrar em transe estando de olho aberto ou de olho fechado. Mais possibilidades. Vamos além, vamos além, vamos além. Deixa eu pensar. Essa permissão é boa. Ao fazer uma hipnose, o Erickson ele teria o costume de dizer algo do tipo, olha, você pode entrar em transe ouvindo o que eu falo ou viajando nos próprios pensamentos. Gente, ao fazer hipnose, é super comum o cliente se desconectar do que o hipnólogo fala e viajar no próprio pensamento. A questão é que muito hipnólogo vai falar assim, hipnose é concentração, você tem que estar ouvindo o que eu estou falando, tem que estar ouvindo, isso é um conceito muito clássico, gente, e não é necessário. Agora, se o seu cliente está durante o processo, sua mente divagou, depende, você está falando com ele, a consciência volta, poxa, o que o Roberto está falando comigo? Se você diz que hipnose é concentração, que ele vai ficar ouvindo o que você fala, isso não aconteceu, a expectativa caiu. Consequentemente, não tem mais hipnose ali formalizada. Então, o Erickson abriria permissão para essa pessoa estar sendo hipnotizada ouvindo o que o hipnólogo fala, ouvindo os barulhos da rua, viajando nos próprios pensamentos. Se eu não abro essa permissão e ele acredita que hipnose é estar concentrado no que o hipnólogo fala, não tem expectativa. O processo não acontece. Então, gente, a ideia de permissão é você abrir a possibilidade de existência de qualquer resposta que pode parecer ser errada, permitindo que isso exista para que a expectativa continue alinhada. Tá? Então, você vai abrir permissão de poder estar relaxado ou não, de poder estar te ouvindo ou não, de poder estar se mexendo ou não, de poder estar confortável ou não, e por aí vai. Tá? Então, abra permissões. Tudo aquilo que for dificuldade do seu cliente com relação ao processo, você vai abrir possibilidade para ele. Então, se ele fala assim, mas Roberto, eu estava ouvindo tudo que você disse, você vai dizer, e você pode entrar em transe ouvindo tudo que eu disse, ou viajando em pensamento. Mas, Roberto, você fala comigo, eu não consigo relaxar fulano. Você pode entrar em transe mesmo estando tenso. Você vai abrir possibilidade. Tudo bem? Beleza. Isso eu acompanhei conduzir, exatamente. Exatamente. Na verdade, gente, na terça eu vou dar a segunda aula e vocês vão ver que tudo isso eu acompanhei conduzir. Literalmente, tudo isso eu acompanhei conduzir. Vamos além, vamos além. Gente, uma coisa que eu vejo muito acontecer é o hipnólogo começar assim, e você relaxa 2 vezes mais. Isso, abre os olhos, fecha os olhos, relaxa 4 vezes mais. Isso, abre os olhos, fecha os olhos, relaxa 1000 vezes mais. Gente, se alguém vira para mim e diz para eu relaxar 1000 vezes mais, e eu percebo que eu não relaxei 1000 vezes mais, não tem mais expectativa nenhuma.
Gente, não existe relaxar 1000 vezes mais. Não existe. Não deem esse tipo de sugestão. Tá? Porque se você diz, se você vai relaxar 2 vezes, não vamos nem pegar o 1000, vamos pegar 2 vezes mais. Você vai relaxar 2 vezes mais. Eu faço o processo, eu não relaxo 2 vezes mais, eu presto atenção onde minha atenção foi jogada, eu não relaxei 2 vezes mais, minha expectativa caiu. Poxa, não relaxei, não estou hipnotizado. Então, aí a gente vai chegar no segundo conceito da permissão. Espera aí, deixa eu ver se eu tenho que falar algo antes disso, espera aí. Antes disso, gente, então a ideia de abrir permissão envolve você diminuir a possibilidade dos diálogos internos que vão sabotar o seu cliente durante a hipnose. O objetivo é fazer a pessoa acreditar que a forma dela entrar em transe é a forma certa, independente da maneira que isso estiver acontecendo. Isso é evocação. Porque a indução é o seguinte, você vai fazer o que eu quero, eu estou induzindo você. Isso, evocação é o que é seu surge aí. Então não tem jeito certo e errado. É o seu transe, não é o que eu quero, que é o de atenção, de concentração, como a gente faz na hipnose clássica, né? E aí a gente entra no segundo conceito da permissão, né? Que é a comunicação permissiva, né? A comunicação permissiva, gente, é a palavra pode. A palavra pode, gente, ela é muito mais poderosa na hipnose do que a palavra vai. Se eu digo para o meu cliente, você vai ficar 2 vezes mais relaxado, e ele não relaxa, expectativa caiu, acabou o processo. Agora, se eu digo, você pode relaxar 2 vezes mais, a expectativa se sustenta. O poder não significa que vai obrigatoriamente acontecer. Pode ou não acontecer. Agora, se eu digo que vai e não acontece, acabou a expectativa. Então, na linguagem ericksoniana, gente, é uma linguagem permissiva. Ao invés de dizer que algo vai acontecer, você diz algo pode acontecer. Porque se esse algo não acontece, expectativa cai, acabou o processo. Faz sentido, gente? Tá. Beleza. Então, é comum, durante uma hipnose ericksoniana, você dizer algo do tipo, e você pode relaxar ainda mais. E você pode entrar em transe ouvindo o que eu falo ou concentrado na sua própria imaginação, nos seus próprios pensamentos. Você pode entrar em transe estando tenso ou relaxado. Você pode entrar em transe estando concentrado no que você ouve que eu falo, nos sons da rua ou no seu próprio pensamento. E por aí vai, tá? Você pode ouvir os barulhos lá de fora enquanto aprofunda no transe. Gente, abrir permissão nunca é demais. Abra toda a permissão possível para que o seu cliente tenha a sensação de que o que ele está fazendo está certo. Tá? Faça isso, com certeza você vai hipnotizar muito melhor. Ah, e o meu cliente começou a dar risada. O que eu vou fazer? Eu vou jogar a atenção dele para a risada e vou dizer que ele pode rir, e isso faz com que ele entre mais fundo na hipnose. Qualquer reação, qualquer comportamento ou experiência que surja durante a hipnose deve ser permitida e incluída dentro do processo. Aí é o seguinte, gente, quando a gente fala de hipnose dentro de um viés, de um olhar da galera mais da psicologia mais antiga, muitos psicólogos no Brasil vão falar assim, mas hipnose é relaxamento. Hipnose não é relaxamento não, gente. Hipnose acontece fora do relaxamento, né? Tem 2 caras bem famosos, chamado André Weizenhofer e Ernest Hilgard, que são os 2 pesquisadores de Stanford, né? Os 2 criadores da escala de Stanford, né? Que é a escala mais famosa da hipnose. Esses 2 pesquisadores, eles criaram essa escala fazendo uma indução de relaxamento. Então, a gente hoje, muita gente convenciona que você vai relaxar, a hipnose vai acontecer, a hipnose é relaxamento. E não é. Esses 2 pesquisadores pegaram essa mesma escala e fizeram as mesmas sugestões, só que com pessoas correndo em bicicleta ergométrica, aquela bicicleta de exercício, sabe? E resultado, as mesmas sugestões aconteceram, inclusive as sugestões mais complexas. Pessoas correndo em bicicleta ergométrica geraram alucinação negativa, anestesia, dissociação de personalidade, por aí vai. Isso comprova que hipnose não é relaxamento. O relaxamento pode estar presente ou não.
Mas se eu acredito que só vai existir hipnose relaxada, a outra não é hipnose, não tem expectativa, não acontece. Basicamente, é isso aí. Então, a gente vai abrir permissão de que tudo aconteça, e a gente, ao invés de dizer que algo vai acontecer, você vai dizer algo pode acontecer. Então, você pode ir entrando em transe ainda mais profundo. Você pode ir relaxando ainda mais. Isso durante ou após o esforço físico? Durante o esforço físico, Yuri. Durante o esforço físico. Após também, com certeza. Tá? Mas durante o esforço físico, a hipnose acontece também. Tá? Seguindo. A regra é a seguinte, gente. Toda e qualquer objeção ou resistência que o seu cliente trouxer durante a sessão, o que você vai fazer? Você vai permitir que isso exista e você vai incentivar isso como se fosse algo certo dentro do processo hipnótico. Tá? Outra coisa, gente, tem muito cliente que está altamente motivado para ser hipnotizado. E tem, gente, tem muita gente que quer ser hipnotizado, mas que por coisas acontecerem que estão fora da expectativa dele, isso pode fazer que a hipnose não aconteça. Eu já cansei de receber cliente que está altamente motivado e não consegue relaxar. Se ele acreditar que hipnose só vai acontecer com relaxamento, por mais que exista motivação, não vai acontecer. E aí o hipnoterapeuta vai dizer, olha, você não se engajou, não aconteceu. Não, a culpa não foi dele, ele queria, ele fez. Porém, você não abriu permissão para acontecer de todas as formas. Tá? Então, por mais que o seu cliente queira, não significa que vai acontecer se a expectativa for inadequada. Beleza? Alguma dúvida, gente? Qualquer coisa, pergunta aí. O outro termo, o outro conceito, o outro elemento avançado, que é o elemento ericksoniano, é a ideia de condicionamento positivo, de reforço positivo, gente. Esse eu acredito que a maior parte de vocês já ouviram falar. Né? Esse eu acho que é o elemento ericksoniano mais famoso que a gente vai ter aí. É o do reforço positivo. O que é isso, gente? Quando a gente fala de hipnose, a gente tem costume de utilizar aquele termo, aquela seguinte ideia, de na hipnose a gente vai acessar o inconsciente. Deixa eu contar um segredo para vocês, gente. Vocês sabiam que não existe essa de acessar inconsciente? Que hipnose não acessa inconsciente nenhum? Por que eu falo isso, gente? Quando eu falo com você, quando você está no meio de um bate-papo comigo, o seu inconsciente já está acessado. O seu inconsciente já está falando comigo. Você tem um tom de voz, você tem uma respiração, você tem gesto. E o seu tom de voz, sua respiração, sua expressão facial, tudo isso é linguagem não verbal, é inconsciente, está fora da sua tomada de decisão. Quando você fala comigo, seu inconsciente já está falando comigo. Aquilo que você fala que é verbal, que é linguístico, que é consciente, é assim, 5, nem 10% daquilo que você está comunicando. A maior parte dessa informação é inconsciente, é não verbal. Não existe essa ideia de acessar inconsciente nenhum. O inconsciente já está ali, já está comunicando. O meu cliente pode falar comigo e eu perguntar assim, e aí, tá tudo bem com você? Ele responder, tá tudo bem. Esse, tá tudo bem? Tem muita informação inconsciente aqui. Tem um monte de informação que é o inconsciente já dizendo. Então, não tem que acessar nenhum inconsciente ali. Lá, o Sérgio disse, hipnose ajuda a evidenciar o inconsciente para o consciente. Aí que tá. Isso é hipnose. Não é acessar o inconsciente. É estimular esse inconsciente. É estimular. Ou é fazer a consciência conseguir perceber essas respostas inconscientes. Tá? Essa ideia de acessar inconsciente é muito mistificada. Né? Então, gente, é o seguinte. Durante a hipnose, eu quero gerar aquela sensação de dissociação que eu falei. A consciência está observando e coisas automatizadas fora da minha tomada de decisão acontecendo. Emoções disparando no meu corpo, memórias vindo, movimentos involuntários acontecendo e por aí vai. Então, essa ideia de reforço positivo que o Erickson utilizava é o seguinte, gente. Tudo que for acontecer durante a hipnose, que pareça ser fruto da hipnose, ser fruto de um inconsciente, seja lá o do que for, o que a gente vai fazer? Você vai reforçar a existência disso. Você vai dizer algo do tipo, isso mesmo, muito bem, isso, e por aí vai. Então, se eu estou hipnotizando meu cliente,
De repente, o dedo dele começa a fazer um movimento involuntário. O que eu vou falar? Isso mesmo, muito bem. Se o meu cliente está durante a hipnose e, de repente, ele começa a ter um espasmo no ombro, o ombro dele começa a fazer isso aqui, ó. O que eu vou falar? Eu vou dizer isso mesmo. Muito bem. Gente, a gente gosta de ouvir que a gente está certo. Quando eu faço o reforço positivo, eu estou estimulando a isso continuar acontecendo. Só que eu não vou estimular aquilo que é consciente, eu vou estimular aquilo que parece ser fruto de um inconsciente, ou fruto de uma hipnose. Só que é o seguinte, um espasmo no ombro, um movimento do pé involuntário durante uma indução, nem sempre é fruto da hipnose. Nem sempre é, às vezes é só um movimento involuntário do pé ali. Só que o que importa aqui para mim não é isso. É aparentemente ser. Se é ou se não é, tanto faz. Tanto faz. Então, se o pé começou a ter espasmo, eu vou validar o espasmo, eu vou reforçar a existência do espasmo, incluindo isso dentro da hipnose, como se isso fosse resultado, fruto da hipnose. Eu vou dizer isso mesmo, muito bem. Só que eu só vou conseguir fazer isso se eu estiver atento, concentrado, presente no aqui, no agora, olhando para o corpo do meu cliente. Né? Basicamente, é isso aí. Tá. E aí, a ideia desse reforço positivo, gente, é você não dizer o que você está reforçando. Eu não vou dizer, olhe, seus pés estão se movimentando. A gente também vai dizer, mas isso é outro conceito. A ideia é simplesmente reforçando aquilo que parece ser fruto de algo automático, inconsciente, fruto da hipnose, tanto faz. Tudo que parecer, tudo que acontecer, que aparentemente for algo fruto da hipnose, de um inconsciente, ou algo automático, eu vou reforçar, vou dizer isso, muito bem, isso mesmo, muito bom, parabéns, coisas do tipo. Isso vai fazer com que a sua indução tenha muito mais sucesso. E aí, a gente já vai para o terceiro elemento. Terceiro ou quarto elemento? Quarto elemento, que na verdade é um desenvolvimento da ideia do reforço. Gente, um dos elementos da indução ericksoniana são elementos que a gente vai chamar de observação, descrição e incorporação. Observação, descrição e incorporação. Quem quiser anotar, anota aí. Observação, descrição e incorporação. A ideia desse elemento, gente, é fazer algo muito parecido com o reforço. Na verdade, é um passo a mais além da ideia do reforço. Tá? São padrões que o Erickson utilizava. E esse padrão ele está diretamente relacionado ao acompanhar e conduzir. Está diretamente relacionado ao IE7. O Fernando cantou a bola aí, gente. IE7, acompanhar e conduzir. É a chave para essa aula aqui de hoje. Então, gente, peraí, deixa eu ver se está certo. Então, vamos lá. Acompanhar e conduzir. Acompanhar e conduzir envolve eu estar acompanhando a experiência do meu cliente, validando aquilo como certo, 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 e aí eu conduzo para alguma outra direção. Então, eu entro no mundo do meu cliente, isso é um IE7, ou seja, eu só vou estar jogando atenção e percebendo o que é sim, 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 o que é certo, depois eu acompanho para algum lugar que eu desejo. Só que é o seguinte, gente, o que é certo obrigatoriamente? O que é o sim que o meu cliente quer dizer internamente para validar? Gente, o que obrigatoriamente vai ter na experiência do meu cliente durante uma hipnose? O que eu vejo e o que eu ouço. Tem muitas coisas que eu não consigo dizer se está acontecendo ou não. Eu não consigo dizer se o meu cliente está relaxado ou não. Porque eu não estou no corpo dele. Eu não sei se ele está relaxado. Eu não consigo dizer se o meu cliente está se sentindo um bem-estar ou não. Se durante uma indução eu digo isso e você está relaxado e ele não está, a expectativa acabou. Se eu digo e você sente um bem-estar e ele não tem um bem-estar, acabou. Eu não valido bem-estar, eu não valido relaxamento. Tem um monte de coisa que eu não valido. Se eu quero que o meu cliente diga apenas sim internamente, para que eu acompanhe a experiência dele, o que eu tenho que dizer que vai jogar a atenção dele para aquilo que obrigatoriamente está acontecendo na experiência? Aquilo que o corpo está mostrando, gente. Ou aquilo que o corpo está mostrando, ou aquilo que eu estou ouvindo aqui agora. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço. Experiências internas são subjetivas. Então, gente, é o seguinte. Você, ao fazer hipnose, você vai fingir que você é um narrador de futebol.
Você vai fingir que você é um narrador de futebol e você vai narrar aquilo que você vê e ouve da experiência da pessoa que está na sua frente. Gente, um narrador de futebol, ele não vai dizer o que o jogador está sentindo, o que ele acha que o jogador está pensando. O narrador não diz isso, não. O jogador diz, fulano pega a bola, fulano passa a bola, fulano chuta a bola, fulano faz X coisa. Ele não vai ficar pensando em fulaninho deve estar feliz agora por ter pego a bola. Não, o narrador não está nem aí para isso. O que eu vou narrar é aquilo que eu vejo e aquilo que eu ouço. Agora, tá, sabendo que a ideia é a gente narrar aquilo que acontece no aqui e no agora, aquilo que eu vejo, que eu ouço, e que hipnose é um processo de amplificação, o que eu vou fazer? Tudo aquilo que acontecer durante a hipnose, que for fruto, aparentemente, da hipnose, fruto de um inconsciente, fruto de algo automático acontecendo, eu vou jogar a atenção do meu cliente e eu vou ampliar a percepção disso. Olha a hipnose como amplificador. Então, se o meu cliente começa a ter um espasmo no dedo, fora da tomada da decisão dele, enquanto eu estou fazendo a indução, o que eu vou fazer? Olha, fulano, eu percebo que o seu dedo está se movendo involuntariamente. Isso é sinal de que você está hipnotizado. E aí eu dou uma sugestão. E você vai mais fundo no transe agora. Se eu estou durante uma hipnose e eu percebo que a pálpebra do meu cliente está trepidando, o que eu vou fazer? Eu vou observar e descrever isso daí. Eu vou incorporar isso dentro da hipnose dele. Eu vou dizer, olha, quando a gente está hipnotizado, é comum as pálpebras vibrarem. Você pode notar que sua pálpebra está vibrando agora. E você pode ir num transe ainda mais profundo. Eu vou estar descrevendo aquilo que aparentemente é fruto da hipnose, para que a pessoa perceba que isso está acontecendo e amplie a expectativa dela. Eu percebo que sua respiração se acalmou agora. Isso mostra que você já se aprofundou ainda mais no transe. E você pode relaxar ainda mais. Né? Então, tudo aquilo que aparentemente for fruto de uma hipnose, de um inconsciente, de algo automático acontecendo, eu vou observar aquilo lá, eu vou descrever e incorporar isso como se isso fosse fruto da hipnose. Porque no momento que a pessoa perceber isso dentro de um contexto hipnótico, isso vai ampliar a expectativa dessa pessoa. Ah lá, o Yuri diz, a pessoa pode estar com um corpo rígido, mas se sentindo relaxadíssima. A narração, então, não invalidaria a experiência do hipnotizado? Aí que tá. Porque eu só vou falar daquilo que eu observo. Eu não vou falar do que é subjetivo. O que for subjetivo, eu possibilito. Eu não falo o que está acontecendo. Então, eu não vou falar, você vai relaxar. Você pode relaxar. Mas, o que eu vejo é, você está imóvel. Você está imóvel é algo que está certo. Consequentemente, está validado. E é certo, está feito, acompanhei. Eu não vou falar se ele está relaxado ou não. Eu vou falar, olha, você está imóvel, seus dedos estão paralisados, percebo que você está cataléptico, sua respiração mudou, sua pálpebra está vibrando, a cor da sua pele mudou, seu dedo está se mexendo involuntariamente, e por aí vai. Aquilo que eu não valido, ou seja, aquilo que é experiência interna, subjetiva, a gente não verbaliza. Tá? Pode fazer, Sérgio, pode fazer em áudio, se puder, se quiser. Se não quiser fazer em áudio, pode fazer. Fala, Sérgio. Oi, Roberto. Então, bom dia aí pro pessoal. Roberto, eu tô aproveitando aqui o momento de calmaria aqui em casa para poder fazer uma pergunta para você, Uhum, vou ver se eu consigo elaborar ela legal, tá? uhum, Eu fiz alguns estudos e alguns cursos, que eu, inclusive, até o Yuri participou também aí, se não me engano, né, sobre hipnotismo, né? E aí tem uma questão relacionada à estimulação do parasimpático, é muito uhum, importante porque ao você estimular o parasimpático, você inibe alguns inibidores no córtex pré-frontal, que a uhum. partir daí as questões automatizadas, né, ou que a gente pode dizer as questões mais inconscientes são menos filtradas ao chegarem no Uhum. no, Para receber a no, sugestão. no, Aham. no para receber a sugestão e você tem melhores respostas inconscientes e melhores respostas dissociativas, né? Até uma Com certeza. associação do estado de choque é um estado onde que o parasimpático está amplamente estimulado, Sim. né? E que a pessoa se Uhum. dissocia daquele momento traumático em que ela viveu.
né? Por isso que há uma dissociação da hipnose por uma estimulação do parasimpático e processos dissociativos. E aí entra toda aquela questão hidrodinâmica, tudo. E daí, a minha dúvida é, né, quando você fala que não há necessidade de relaxamento. Na verdade, você não está desvinculando que não há necessidade de uma estimulação parasimpática. Sim. Ou assim. Porque não há uma obrigatoriedade. Não há uma obrigatoriedade. de estimulação parasimpática? Do parasimpático. Né? No sentido de, com certeza, se eu estou com o parasimpático estimulado, se eu estou relaxado, estou concentrado, tudo vai ser ampliado. Vai ser ampliado, tá. mas não significa que não vai acontecer sempre. Entendi. Né? E vamos além. Na verdade, Sérgio, o oposto também é válido. Sempre que a gente está com uma alta ativação simpática, ou o córtex é inibido, ou as informações corticais tendem a não ser processadas. Isso vai acontecer com a estimulação do simpático também. Né? A sequência da amígdala está aí para dar exemplo. Né? Então, na verdade, gente, a gente vai estar hipnotizado sem estar relaxado ou sem estar tenso. Mas se um ou outro é mais fácil. O que eu estou querendo dizer... Mas é que... Pode falar. Aí que tá. Aí nessa questão da estimulação simpática, né? Que aí o córtex é inibido. Aí as atividades que a gente faz de exposição do inconsciente, vamos dizer assim, né? Não fica menos percebida também? Entende? Tá, eu acho que eu sempre uso um exemplo assim, quando a pessoa está com o simpático está extremamente ativado, se você perguntar quanto é 2 mais 2, ela praticamente não vai conseguir responder de tão estressada que ela vai estar. Vai ficar mais difícil ela responder. Sim. Entende? Né? E 2 mais 2 é uma resposta que é praticamente automatizada. Sim. Né? E aí como é que fica essa relação, entende? O que eu estou querendo dizer? A ideia, eu entendi. A ideia é o seguinte, por mais que esteja rebaixado, a consciência está lá. O que está menos é a parte que está criticando. Então, a ideia é deixar que isso aconteça, mas jogar atenção para que essa consciência seja impressionada. A ideia é impactar a consciência. Quanto mais impressionado, de caramba, esse negócio está acontecendo, mais poderoso o negócio é. E no fim, se eu nem estou tenso, nem relaxado, mas a atenção está com expectativa, se a consciência está com expectativa alta, tudo vai acontecer ampliadamente. Né? Então, a ideia basicamente é essa. Joga atenção para aquilo que parece ser fruto do inconsciente, faz a pessoa perceber como se isso fosse fruto da hipnose. Aí, se está relaxado ou não, para a gente, tanto vai fazer o óbvio, o ideal é estar relaxado. Isso vai ajudar. Mas se não acontecer, a gente vai fingir que está tudo certo e vai seguir. Né? Legal, muito obrigado. Eu acho que é interessante conhecer um pouquinho mais sobre a teoria polivagal também, nessa brincadeira, né? Com certeza, é bem isso mesmo. Bem isso mesmo. Sugiro, gente, conhece a teoria polivagal. Lá, o Ivan falou aqui, quando o simpático está ativado, também temos respostas involuntárias, tanto que a pessoa não consegue controlar. Bem isso mesmo. O simpático também vai trazer respostas fora da tomada de decisão ali. Bom, então é o seguinte, gente. Tudo que for mudança do corpo do meu cliente, a gente vai observar, vai descrever e utilizar isso a favor do processo. Tá? Tudo. Lembrando que o narrador de futebol, ele só vai narrar aquilo que ele vê e aquilo que ele ouve, e não aquilo que ele acha que está acontecendo dentro do corpo do cliente. Né? Tá. Então, se eu vou fazer uma indução e eu quero causar uma maior ativação parasimpática, quando essa estimulação parasimpática começa a acontecer, o corpo vai reagir por essa estimulação. Consequentemente, eu vou utilizar essas mudanças que a ativação parasimpática causa a favor do processo. Olha, eu percebo que você está se movimentando menos. Olha, eu percebo que sua respiração se acalmou. Eu noto agora que suas pálpebras estão trepidando. Né? E por aí vai. Eu percebo que os músculos da sua face já estão relaxados. Você pode notar agora que os seus pés estão se movendo automaticamente. Eu vou falar esse tipo de frase para que a pessoa perceba, caramba, meu pé está se mexendo, eu nem tinha percebido. Estou hipnotizado. Algo está acontecendo. A expectativa aumenta, tudo é ampliado. Basicamente, é isso aí. E vocês podem perceber que isso está diretamente associado com a ideia de IE7, com a ideia de acompanhar e conduzir, com a ideia de rapport. Rapport, IE7, acompanhar e conduzir, gente, ó, tá tudo aqui.
rapport tem a ver com a similaridade, IES7 tem a ver com jogar atenção apenas para o que está acontecendo, acompanhar e conduzir tem a ver com jogar atenção para o que está acontecendo para depois conduzir o cliente para outro contexto, né? Então, você pode descrever qualquer coisa que você esteja vendo ou ouvindo e utilizando isso a favor do processo. Tá. Bom, será que eu já falei disso? Já falei do padrão de permissividade? Já falei disso. Então, só voltando um tema ali, gente, uma coisa que eu esqueci de falar. Então, assim, ó, agora assim é uma dica mesmo. Se você está fazendo hipnose com o seu cliente e você começa assim, e você relaxa 100 vezes mais, e você relaxa 1000 vezes mais, isso é péssimo para hipnose. É péssimo. Não faça esse padrão, gente. Porque é óbvio que seu cliente não vai relaxar 10 vezes mais. É óbvio que seu cliente não vai relaxar 1000 vezes mais. Se você diz para ele relaxar 1000 vezes mais, e ele percebeu, olha, eu não relaxei 1000 vezes mais. A expectativa já caiu. Você acabou de sabotar seu processo. Não diga isso. Tá? Você pode dizer, você pode relaxar 2 vezes mais. Não fala mais que 2 vezes mais e não fala vai. É você pode. Isso vai fazer com que você tenha um sucesso muito maior. Tá? Isso, olha, gostei disso, gostei, hein? Nossa! Fernando deu uma aqui pra gente, um exemplo, né? Você pode relaxar de forma como nunca relaxou antes. Caramba, essa sugestão é poderosa, eu nunca tinha pensado nisso. Vou usar. Vou usar com certeza. Tá. Um outro elemento, gente, da possibilidade. Eu acho que é importante eu trazer isso. O Erickson, gente. O Erickson, ele tinha um pressuposto no trabalho dele. Quem criou esse pressuposto foi um aluno dele chamado Stephen Langton. Né? Esse pressuposto está escrito no livro The Answer Within. Deixa eu até escrever o nome do livro aqui. The Answer Within. E, basicamente, o pressuposto da melhor escolha é a seguinte ideia, gente. O nosso cliente, ele vai sempre tomar a melhor decisão dentro das escolhas que ele tem disponível agora. Né? Isso mostra, gente, que a gente às vezes vai tomar decisão que não é legal. A gente vai fazer alguma coisa que machuca. Mas se eu não estou fazendo isso porque eu quero me machucar, ou porque eu sei que eu vou me ferrar, eu vou fazer isso porque é aquilo que eu acho que é a única coisa que eu posso fazer, o que é o melhor dentro de todas as possibilidades que eu posso. Isso é um conceito humanista, né, esse pressuposto. De que a pessoa não está fazendo aquela decisão porque ela quer se sentir mal ou porque quer ferrar o outro, seja lá o que for, ela está tomando essa decisão porque dentro de todas as possibilidades que ela tem disponível, dentro dos recursos das crenças que ela possui, aquilo é o mais adequado. Né? Eu não vou tomar uma decisão ruim de forma deliberada. Basicamente é isso aí. Então, gente, sabendo que na hipnose ericksoniana a gente entende que o seu cliente está sempre tomando a melhor decisão que ele tem disponível para ele, a gente não vai dar sugestões diretas para o nosso cliente. Então, não vou dizer assim, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Olha, eu já tive essa experiência, para mim resolveu, então você vai fazer igual. Não. Na hipnose ericksoniana, a gente entende, se a pessoa tivesse uma possibilidade melhor, ela já teria tomado. Se isso se encaixar dentro da vida dela, é lógico. Né? Então, dentro da hipnose ericksoniana, existe outra ideia de permissão. Já vou falar sobre. O Bill, William Woodson Hanlon, que é um daqueles principais alunos do Erickson que eu falei, o Bill, ele morou com a família Erickson. E ele, a partir do que o Erickson fazia, ele criou uma abordagem terapêutica ericksoniana que ele chama de terapia das possibilidades. O que é essa terapia das possibilidades? Não é você dar sugestão e opinião, é você abrir possibilidades para o seu cliente. Então, aqui já fica outra dica para você. Se você tem algum conselho para dar para o seu cliente, você não vai simplesmente dar esse conselho. Você vai oferecer. Então, você vai dizer assim, olha, fulano,
Eu, na minha experiência, já passei por uma situação parecida e eu fiz isso, isso e isso. Você pode pegar esse exemplo. Olha, fulano, eu tive um cliente que passou por uma situação parecida, ele resolveu desse jeito, aquele outro fulano resolveu daquele jeito. Se você quiser, você pode usar isso. Não é você vai. E não vou dizer você tem que usar isso. Não. Eu apresento várias possibilidades, a pessoa vai se identificar com o que faz sentido e vai se utilizar do que faz sentido para ela. Tá? Isso é só um conceitinho a mais aqui nessa aula de hoje. Então, ao invés de ficar dando sugestões, abram possibilidades para ele, né? Eu não vou empurrar nenhuma verdade para o meu cliente, porque pode ser que o que é certo para mim não é adequado para ele dentro do contexto dele. Evite dar conselhos, abra possibilidades. Tá. Outra coisa, eu acho que é o último elemento que eu vou estar passando aqui para vocês hoje. É a ideia de dar fenômenos hipnóticos para o seu cliente. Gente, a gente tem costume de fazer hipnose clássica que não tem hipnose. Eu diria que 90% dos hipnólogos não hipnotizam o cliente na clínica. Você chegar, fazer uma indução de relaxamento e fazer uma regressão, não obrigatoriamente é uma hipnose formalizada ali. Se eu estou pedindo para o cliente seguir sugestão e igual está acontecendo, eu não vejo nada de muito hipnótico. Você pode dizer que é hipnose, eu entendo também que é hipnose, se a gente for ver hipnose como comunicação, mas clássico não é. Né? Então, a ideia é o seguinte, gente. A hipnose ela está caracterizada pela presença de um conjunto de fenômenos, e esses fenômenos acontecem fora da tomada da decisão do meu cliente. Então, é o seguinte. Estar em transe não é uma grande experiência. Não é uma grande experiência. Você pode entrar em transe agora, você nem vai notar que você está em transe. O que é uma grande experiência durante a hipnose? São os fenômenos. Não é o estado. Não é o estado. Estado, gente, tanto faz o estado. Quem já entrou em transe já percebeu que não é uma grande experiência. O que é uma grande experiência? É o fenômeno hipnótico acontecendo. Por que é o fenômeno, gente? Porque é o fenômeno que traz a sensação da hipnose estar acontecendo. Sem o fenômeno, não existe sensação de hipnose. Não existe. Porque o fenômeno traz a sensação de que algo fora da tomada da decisão da consciência da pessoa está acontecendo. Uma memória vindo sem eu querer. Estados, emoções disparando no corpo sem eu querer. Movimentos involuntários acontecendo. E por aí vai. Então é o seguinte. Na indução de Dave Elman, o cliente esqueceu o número, aquilo é hipnótico. O relaxamento não é. O relaxamento não é. Eu só relaxar e trazer memória, não tem grande hipnose ali. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, gente. Ao fazer hipnose, eu sugiro vocês a estimularem para que fenômenos hipnóticos ocorram. Porque se o seu cliente começar a ter a presença de fenômenos hipnóticos, a expectativa dele vai aumentar. Aumentando tudo, vai ficar muito mais fácil, você vai ter mais possibilidades do tratamento na clínica. O Sérgio disse aqui para a gente, o fenômeno traz o fantástico para a terapia, ampliando a percepção e a experiência para estimular a mudança e transformação. É isso, gente. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, gente, mas se você procurar no Google, abre o Google aí da sua cidade, abre o Google e procura assim, o nome da sua cidade, terapia regressão. A maior parte dos terapeutas regressivos nem sabem hipnose. Não precisa de hipnose para fazer regressão, gente. Não precisa. Tá? Bom, então, a ideia que eu estou trazendo aqui é o seguinte. Quanto mais fenômenos ocorrerem dentro do processo hipnótico, maior a expectativa a pessoa tem com relação ao processo e mais fácil é gerar coisas ainda mais complexas. Então, a gente vai estar utilizando a homoação e a heteroação para estar gerando essa expectativa. Né? E aí, gente, são os fenômenos hipnóticos que vão estar gerando essa sensação de estar hipnotizado, de estar inconsciente. Né? A gente não tem costume, muitas vezes, de usar o fenômeno, gente, mas saibam que os fenômenos abrem muita possibilidade na clínica, muita mesmo. Então, aqui, eu não vou me aprofundar para vocês, aqui nessa aula, em como gerar esses fenômenos hipnóticos. Eu acredito que vocês já saibam. Eu vou dar uma dica minha. Agora é só um conselho meu para fechar aqui. Gente, eu sugiro que vocês não colhem a mãozinha do cliente na clínica. Eu sugiro que vocês não façam entretenimento na clínica. Por quê? Porque nem sempre vai rolar. Nem
sempre vai rolar. Se eu tento gerar algo de entretenimento, uma mão colada, e a mão não cola, a expectativa acabou, o processo terapêutico não vai rolar. Então é o seguinte, como que eu vou dar fenômeno para o meu cliente sem fazer entretenimento? Aí vem o pulo do gato. Quem tiver com caneta, anota, porque eu vou estar passando a estratégia Botelho de geração de fenômenos hipnóticos, gente. Essa estratégia fui eu que criei. Eu uso muito essa estratégia e, para mim, me ajuda muito. Eu faço um escalonamento dos fenômenos hipnóticos a partir dos fenômenos mais simples. Então, eu vou fazer a indução hipnótica no meu cliente, vou estar colocando todos aqueles elementos que eu já falei para vocês, e aí eu vou começar a partir dos fenômenos mais leves que existem. E sempre lembrando que eu vou jogar atenção para o fenômeno que aconteceu, ampliando a percepção desse fenômeno. Qual é o fenômeno mais fácil de ser gerado? Catalepsia. Catalepsia é aquela rigidez, ou aquele equilíbrio entre rigidez e tensão e relaxamento muscular. É um membro paralisado no ar. Né? A gente não tem o costume de usar catalepsia aqui no Brasil, mas fora do Brasil isso é aplicado pra caramba. Então é o seguinte, você vai fazer a indução hipnótica, com o primeiro passo. Segundo passo, você vai gerar uma catalepsia na mão do seu cliente, você vai deixar a mão paralisada no ar. É fácil gerar catalepsia, só jogar atenção para qualquer outra coisa. Quando gerou a catalepsia, o que eu vou fazer? Eu vou jogar a atenção do meu cliente para a catalepsia. Eu vou dizer, caramba, sua mão fica parada no ar o dia inteiro assim? É comum sua mão ficar paralisada no ar? Quando eu falo isso, meu cliente vai perceber, caramba, minha mão está paralisada no ar. Expectativa, ó, cresceu. Sabendo que praticamente todo mundo vai gerar catalepsia com facilidade. Então, eu faço indução, gero catalepsia, com a mão do meu cliente paralisado no ar, já tendo a catalepsia, qual que é o segundo fenômeno mais simples para ser gerado? Movimento ideomotor dos dedos. Eu vou gerar um movimento involuntário dos dedos da mão do meu cliente. Então, eu gero a catalepsia, gera o movimento ideomotor. O dedo moveu, o que eu vou fazer? Caramba, olha que incrível, seus dedos estão se mexendo fora da sua tomada de decisão. Olha o seu inconsciente se comunicando comigo. Lembrando, gente, 2 a cada 3 pessoas vão gerar um movimento ideomotor, um movimento involuntário do dedo, fora da hipnose. 2 a cada 3 pessoas geram um movimento involuntário do dedo sem a indução hipnótica. Se eu fizer a indução hipnótica, essa porcentagem aumenta ainda mais. Então, é um fenômeno muito simples de ser gerado até sem a indução hipnótica. Imagina se fizer a indução hipnótica e gerar uma catalepsia antes. Tá? Então, faça a indução, gera a catalepsia, joga atenção para a catalepsia, gera o movimento ideomotor, joga atenção para o movimento ideomotor. Gente, não é só gerar o fenômeno, é gerar o fenômeno e jogar atenção para o fenômeno que aconteceu. Se eu só gerar o fenômeno, pode ser que a pessoa não se impressione. E a ideia aqui é impressionar. Tá? Gerei o movimento do dedo. Quais são os fenômenos um pouco mais complexos que o movimento ideomotor dos dedos? São os fenômenos ideoemocionais e ideosensoriais, sensação de frio, calor, emoções e sensações disparando no corpo. Né? Se sentir seguro, se sentir poderoso, se sentir incrível, com medo, com raiva, frio, calor. Essas respostas são as próximas que a gente vai gerar. Então, tendo o movimento do dedo, eu vou pedir para o movimento do dedo gerar essa resposta. Olha, inconsciente do fulano, você pode, no seu ponto até 3, você pode disparar um estado incrível no corpo de fulano, estado de segurança, somado a uma sensação de se sentir poderoso? Sim! 1, 2, 3, dispara o estado. Disparou o estado, o que eu vou fazer? Vou jogar atenção para isso. Olha, fulano, que incrível! Se eu peço para você se sentir calmo durante uma crise de ansiedade, você não fica calmo. Eu pedi para o seu inconsciente, você ficou calmo agora. Perceba que você está hipnotizado e quanto mais sua mente pode fazer por você. Eu não vou só gerar a resposta no corpo do cliente. Eu vou gerar a resposta e eu vou jogar atenção para isso, para que a expectativa amplie ainda mais. Basicamente é isso. Então, vamos lá. Primeiro, indução. Segundo, catalepsia. Terceiro, movimento ideomotor dos dedos. 4, fenômeno ideoemocional e ideosensorial. Gerei fenômeno ideoemocional e ideosensorial. O próximo nível é a regressão. Né? Todo mundo aqui já sabe que a regressão não acontece porque o subconsciente traz a memória. A regressão acontece pelo estado. O estado, pela neurociência, gera a memória dependente do estado e facilita com que as memórias sejam evocadas. Então, eu disparo o estado, a partir do estado disparado, eu puxo qualquer memória que contém esse estado, gera a regressão, impacto a consciência. Gente, se a regressão aconteceu, formalizada, seguindo esse passo a passo, e jogando atenção para isso, a expectativa vai estar lá no alto, e tudo tende a acontecer depois.
até fenômenos complexos como dissociações de personalidade. O Yuri fez o seguinte: já fiz a técnica do cisne para pergunta e resposta em atendimento. Responda automaticamente: você tem seguido a dieta? E aí a mão se movimenta dizendo sim ou não. Funciona muito bem, é isso mesmo. O cisne, gente, não é nada mais do que qualquer movimento ideomotor, tá? É engraçado falar de movimento ideomotor que até um tempo atrás, sei lá, se 5% de hipnólogos do Brasil conheciam o movimento ideomotor, é muito. E é uma das práticas mais famosas e mais incríveis da hipnose, né? Você estabelecer uma comunicação com o corpo da pessoa, isso abre possibilidades que nenhuma terapia tem, né? Bom, então basicamente é isso aí. Alguém aqui possui alguma dúvida, alguma questão, algum exemplo, gente? Conta aí para mim. Roberto, Alivan, oi. só para compartilhar e fortalecer aí, nós tivemos uma aula no grupo de estudos, justamente do livro Atravessando Passagens, na sexta-feira. O curioso é que logo depois, aí você deu um exemplo daquele lance justamente usando o cisne, né? É. E quando você falou isso, você fez o reforço positivo, e na verdade, quando não tinha nem acontecido o movimento do sim, né? Cara, é impressionante, porque logo em seguida eu atendi um cliente meu que, inclusive, ele é hipervigilante, ele é muito autocrítico, então você pense, né, como fica a cabeça do cara. E, cara, veio muito a calhar isso, porque foi exatamente o que eu usei. É incrível, né? É incrível. É incrível, cara. E engraçado que foi justamente também aquele lance de perceber a tensão no músculo sem o movimento. É bem O isso mesmo. cliente abriu um sorriso quando eu falei, eu percebo, obrigado, eu percebi sua resposta agora, inconsciente, de sim, pela atenção O cliente até abriu um sorriso, e aí veio a resposta do não, e aí eu ampliei, foi impressionante isso. Muito Olha que interessante. incrível! Esse conceito de ampliação é muito poderoso, né? É muito poderoso. Eu vou descrever melhor essa experiência, Ivan. A gente estava num grupo de estudos esse fim de semana, essa sexta, gente, né? A gente sempre tem grupo de estudos rolando. E a gente tá lendo o livro Atravessando, e ele estava ensinando a ressignificação em 6 passos, que é uma técnica da PNL, que se utiliza do movimento ideomotor, movimento de sim e de não involuntário dos dedos, né? E é o seguinte, gente, gerar movimento ideomotor é fácil, mas nem sempre vai acontecer. É esperado que não aconteça. Eu fui dar um exemplo, convidei a mulher a ligar o webcam, fomos instalar o movimento de sim e de não. Eu pedi movimento de sim, não teve movimento. Eu percebi que estava tendo a tensão muscular aqui, ó. O músculo estava sendo tensionado na parte de cima, mas ele não era transferido para o movimento do dedo. O que eu fiz? Eu fingi que eu vi o sinal. Eu fingi que eu vi. A pessoa estava de olho fechado, ela não percebeu. Eu falei, olha, muito bem, é isso aí. Eu fingi que estava acontecendo o sinal de sim. Reforcei algo que a consciência não notou para a consciência achar que aconteceu. Aí depois eu pedi um sinal de não. Quando eu pedi o sinal de não aconteceu. A partir do sinal de não, aí tudo passou a acontecer de forma ampliada, porque na hora que teve o não, ela notou o sinal de não, joguei a atenção para o sinal de não, tudo foi ampliado e tudo aconteceu depois. Só que se eu não entendesse hipnose como um ampliador, eu teria falado, puxa, não aconteceu o movimento do dedo. Não vai rolar, desculpa, pode abrir os olhos. Né? Pelo simples fato de eu entender que vai ter falha e que o meu negócio é ignorar a falha, fingir que está certo e focar no pequeno resultado, é isso que importa para gente. É isso que importa. Gente, nem todo mundo vai ter anestesia, nem todo mundo vai ter os fenômenos. E o que importa é o pequeno resultado, só isso. É o resultado que talvez nem tenha acontecido, é o que aparenta ser um pequeno resultado. Tá? Isso catalisa todo o processo hipnótico. Podem ter certeza. E aí, seguinte, gente, na terça-feira, essa terça agora, daqui a 2 dias, às 7 da noite, a gente vai ter a continuação dessa aula, tá? Nessa continuação, eu vou apresentar outros termos, outros conceitos ericksonianos para você associar aquilo que você já faz, tá? Então, anotem na agenda aí, terça-feira, 7 da noite, eu vou estar mandando nos grupos lá o link de acesso. E é isso aí, gente. Antes da gente terminar, mais alguma dúvida, alguma questão, um exemplo? Conta aí para mim.
Maravilha, gente. Então, desejo para todo mundo aqui um ótimo fim de semana. Grande abraço para todo mundo, gente, e até terça-feira. Tchau, tchau. Valeu, Grande Roberto. abraço, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Ok, falou, Roberto, valeu. Falou, Fernando.